O São Paulo ganhou e foi o primeiro a jogar e falou, não jogou nada, ganhou, mas daí não vai passar e tudo mais e tal. Aí quando você coloca em perspectiva, fala, pô, aquilo foi tão ruim. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu quero até aproveitar para falar uma coisa para não ser o Arnaldo, que o Arnaldo sempre fala, ele fica acabando sendo marcado por isso, eu vou falar. Quem quer a cabeça do Zubeldia é um maluco. Porque o São Paulo está numa dificuldade. Como o Abel, não? Sim, não, também, mas é que o Abel é um negócio. Assim, o Abel ganhou já está há muito tempo e tal. O Dias não, o Dias dá para entender. Agora, o Zubeldia. Não, mas tem muitas questões como tirar o Carride do lugar que estava dando certo. No caso do São Paulo, o São Paulo tem limitações claras no elenco, na questão financeira. O São Paulo, se quando pede o Oscar, quando pede o Lucas, tem quem colocar no lugar. Se quiser jogar com 2 pontas, não tem 2 pontas no elenco. O São Paulo tem um monte de limitação. Talvez tenha 4 zagueiros bons, 5 zagueiros bons, 2 laterais esquerdos, mas assim, não tem um elenco que você vai olhar e falar, nossa, tinha que ter ido para a Argentina e dar show. Sabe por que ele paga o pato? Porque a diretoria fica quieta, porque é conveniente para eles ficarem quietos e falar, deixa estourar no Zubeldia. É verdade. Porque o trabalho do Zubeldia é bom. O trabalho do ano passado do Zubeldia foi muito melhor do que o Dorival no Brasileirão. E ficam pedindo a volta do Dorival. Com uma base no título da Copa do Brasil. O trabalho do Zubeldia é muito melhor. Não tem variação tática. Com esse elenco, que tipo de variação tática que você quer, além de ter 3 zagueiros ou 4 e um time seguro que não sofra contra Palmeiras, contra o Botafogo, venceu o Corinthians do jeito que venceu no Morumbi, não faz sentido pedir a cabeça do Zubeldia. Não faz. Mas a grita é grande, né, Arnaldo? Isso que é impressionante. É uma grita grande mesmo. Espero ter aliviado seu peso aí um pouco, Arnaldo. E acho que tem a ver com a contratação do Oscar. Porque é como se a chegada do Oscar transformasse o São Paulo num outro time. Não sei, queria ouvir. Eu acho que o São Paulo fez a opção errada ao trazer Lucas e Oscar e mandar 18 embora. Porque se é para sanear as finanças, não traga jogadores com salários desta magnitude. Mas o Lucas já estava antes, né? Sim, mas já havia essa preocupação. Sim. Né? E invista como o São Paulo já fez com sucesso na garotada. Eu lembro sempre do exemplo do Santos em 2002. Quando passavam a mão no traseiro do Leão, Robinho, Diego, e o Santos acabou campeão. Então, é uma contradição o que o São Paulo fez, em última análise. E aí cobra do treinador, que não tem material para fazer mais do que está fazendo. Diga, Arnaldo. Bom, foi bom. O Mauro já falou e falou bem sobre o São Paulo, o Danilo falou e falou bem sobre o São Paulo, o Juca está falando. E não são exatamente São Paulinos. Eu quero fazer esse registro também. Né? Eu sou um cara sem... Não tenho preferência clubística. São Paulo. Sabe o que acontece, Juca? Eu acho que existe também uma ilusão do que é a garotada, né? Quando o São Paulo na história teve a garotada, né? Tem aquele famoso, Juca dirigia placar, Menudos do Cilinho, né? Isso. Que foi o time mais de garotos do São Paulo em todos os tempos, aquele que mais se encantou, ganhou e tal. Aquilo é uma situação que é quase imaginária. Quem viveu esse momento, eu vivi, já era crescidinho, o Juca também, sabe que aquele time tinham 2 garotos, o Miller e o Silas. O Sidney já era um garoto mais velho. E além daqueles 3, o São Paulo tinha Oscar, Dario Pereira, Pita, Careca, Márcio Araújo, chegou até o Falcão, né? Gilmar, goleiro, né? Então tinha um monte de cara grandão e 2 ou 3 meninos. É o que o São Paulo está tentando fazer nesse momento com um orçamento pequeno, né? Oscar, Lucas e aos poucos ir colocando os moleques, aos poucos, né? E o treinador, é curioso a gente notar, o treinador, se atravessar 20 de abril, ele completa um ano no comando do São Paulo. É quase um milagre isso acontecer nessa gestão. O treinador entrou no São Paulo, o Zubeldia, o São Paulo era o time do Rames, do Lucas e de um elenco caro. E de muitas opções. De abril para cá, né, um ano, o São Paulo quase quebrou. Está apresentando nesse mês o balanço desastroso dessa gestão, dívida na casa de 1 bilhão, o maior déficit da história do São Paulo.
E aí, desde o ano passado, desde a última janela, diferentemente de todos os outros clubes do Brasil, o São Paulo decidiu economizar para não quebrar. Então, o São Paulo é o time do Brasil que menos contrata. E aí, essa opção do Oscar era exatamente como a que o Juca descreveu. Ou eu deixo 5 mais ou menos, ou eu contrato um melhor. Para tentar ganhar uma Copa, para tentar fazer o que o São Paulo fez na Libertadores, o que o Oscar fez na Argentina. O problema do São Paulo não vai ser a Libertadores, eu acredito, porque na Libertadores, o São Paulo, esses jogadores, esse técnico, o técnico está invicto na Libertadores. Não nesse ano. São 9 partidas. 9 partidas do Zubeldia no comando do São Paulo na Libertadores. 5 vitórias, 4 empates, 2 gols sofridos em 9 partidas. Então, com o Zubeldia, com esses jogadores mais experientes, o São Paulo vai bem na Libertadores, até que o São Paulo vive a Libertadores. O São Paulino vive a Libertadores, diferentemente do corintiano, do rubro-negro. O São Paulino vive a Libertadores. O problema do São Paulo vai ser a cada domingo. Vai jogar contra o Atlético agora em BH. Que time colocar? O Oscar já não vai poder jogar. O Lucas não se sabe quando. Então, a cada jogo do Brasileiro, esse é o risco do São Paulo para a temporada. Não é a Libertadores. A Libertadores, São Paulo pode fazer como fez no ano passado. Chegar até contra o melhor time, o Botafogo, e ser eliminado nos pênaltis. Porque o São Paulo tem esse perfil. A questão é o campeonato de pontos corridos, a maratona, onde quase todos investiram. Quando você pega, quando eu vejo o Rogério Ceni e o Bahia, o Rogério Ceni tem 2 jogadores que eram fundamentais para o São Paulo no elenco do ano passado, como reservas de luxo no clube dele. O elenco que o Bahia tem hoje. O Rogério, na época de técnico do São Paulo, quando o São Paulo ensaiou fazer um plano mais ou menos deste tipo, ele estrelou e falou: eu não vou ficar, com o apoio do Muricy. E o São Paulo atrasou 2 anos essa medida necessária de economia. O Zubeldia topou. E está tentando levar o barco. Então, tem uma histeria que eu julgo estúpida, mas que quando comentaristas desse naipe, desse porte, não são paulinos, analisam, eu fico até aliviado, tranquilo, de não saber que sou uma voz solitária nesse deserto, né? Com esse técnico, o São Paulo provavelmente vai fazer uma Libertadores digna e não vai correr risco no Brasileiro. São Paulo, o tricolor, vive um grande jejum justamente contra o rival desse domingo no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. São 10 partidas sem vitória, com 5 empates e 5 derrotas. Desses 5 empates, 3 por 0-0. O jogo está marcado para o Mineirão no domingo. E em Belo Horizonte, o retrospecto do São Paulo é ainda pior. Nos últimos 9 jogos, são 6 derrotas e apenas 3 empates. A última vez que o São Paulo venceu o Galo se deu em 2020. Vitória por 3-0, no momento em que ambos brigavam pelo título nacional. 5 anos de jejum que podem acabar nesse domingo. Embora São Paulo, que já não tem o Lucas Moura, também não contará com o Oscar. O jogador será poupado para a próxima partida da Libertadores da América. Só para fechar um noticiário São Paulino, Tadieres demitiu Cacique Medina depois da derrota por 1-0 para o São Paulo nesse meio de semana pela Libertadores da América. Bom, São Paulo venceu, deixou a torcida feliz, passou uns sustos, é verdade, mas é bem verdade que também o resultado foi muito importante, vencer na estreia, largar na frente, fora de casa, contra um adversário que era muito fraco, é verdade, mas é difícil jogar contra time argentino, contra a torcida que fica ali em cima, chata e tal, o gramado não era dos melhores, conversei com algumas pessoas ontem que estavam lá no estádio e o gramado de fato era meio pesado, assim, não era um gramado bom ali, que a bola flui. E era jogo difícil, era jogo de Libertadores, aquela coisa também da tensão da estreia. Enfim, não seria um jogo fácil, independentemente da qualidade do adversário, né? Jogos difíceis. Basta ver a quantidade de times brasileiros aí que não venceram, né? Sul-Americana, em Libertadores, enfim, e o São Paulo conseguiu uma vitória. Nos bastidores, a gente vem falando, né, que tinha uma avaliação, assim, sobre
sobre o trabalho do Zubeldia, uma pressão e tudo mais. E o Zubeldia trouxe ali uma escalação diferente, né? Bancou o Oscar, a gente cravou aqui que o Oscar iria jogar, que o Oscar estava apto para jogar, que o Oscar seria titular. A gente cravou aqui no canal essa informação e algo que naturalmente iria e se confirmou, né? Só que o Zubeldia colocou 3 zagueiros com o Luiz Gustavo de primeiro volante, né? O Luiz Gustavo e Alisson ali, os 2 volantes. E colocou Cedric e Enzo Dias, né? Então, assim, foram 2 laterais, né? Laterais com poder também de marcação, que chegaram à frente, é bem verdade. O Cedric fazia até um corte assim pro meio, virava meio que um meio campista ali, jogando na segunda linha, com o Ferrarese fazendo essa função ali mais de lateral mesmo. Então, era uma dobra de laterais. Então, assim, nos bastidores, na alta cúpula São Paulina, essa escalação, da maneira segura de jogar, uma maneira consistente, de um time com marcação, um time saindo organizado, tendo essa possibilidade de atacar, de ter posse de bola, de ter o controle do jogo, foi algo muito elogiado do trabalho da comissão técnica, do trabalho do Zubeldia. Então, assim, o Zubeldia ganhou muitos pontos em relação a essa estreia, em relação à maneira como o time jogou, o comportamento do time, foi uma avaliação muito positiva. Óbvio que o resultado, né, ajudou muito, mas uma vitória na estreia, o gol do Alisson, já tinha tido o gol do Caleri, que foi um gol que foi bem anulado, inclusive, o Oscar estava de fato impedido, e o Oscar que acabou entrando e jogou bem no sacrifício mesmo, sentiu, tanto que foi substituído. Nas mexidas o time também teve ali uma certa, né, evolução, não uma evolução muito grande, mas teve ali uma melhora, tanto que o gol sai depois e muito em função assim de ser um time de ter perseverança, assim, né, de ser um time que foi lá e buscou e martelou até conseguir encontrar o gol depois do minuto 70, né? Então, assim, foi um time brigador, foi um time que se entregou, foi um time que deu a alma, entregou tudo dentro de campo, o que o torcedor de São Paulo espera do time em Libertadores. Então, o saldo é muito positivo, apesar do São Paulo ter mais time, né, ser muito melhor do que o Tadieres, poderia ter feito um placar elástico, mas nesse momento o mais importante é sair de lá com uma vitória, largar bem, largar com vitória, largar estreando bem, e é isso que o São Paulo precisava, até para dar uma acalmada nos bastidores em relação a essa questão de pressão em cima do Zubeldia. Agora o time vai para Belo Horizonte jogar contra o Atlético Mineiro, mais uma pedreira de Campeonato Brasileiro, não pode se distanciar aí de pontuação, de fazer pontos, de ganhar jogos, então vai ter uma pedreira no fim de semana, e aí depois a sequência da Libertadores jogando contra o Alianza Lima em casa, o reencontro do São Paulo com o seu torcedor no Morumbis em noites de Libertadores que são muito importantes, certo? Sobrevida então aí pro Zubeldia no trabalho do São Paulo à frente, e a direção vendo como positiva essa estreia do São Paulo na Libertadores, dando fôlego para o trabalho do técnico Luiz Zubeldia. E vocês, gostaram? Comentários aqui então, galera, não esqueçam a gente trocar uma ideia aqui nesse vídeo. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!